Bora lá, galera, bora reagir mais um programa aqui, F360, falando tudo sobre o time do Fluminense, né? O que aconteceu com o Fluminense? O Fluminense veio de duas derrotas seguidas no Campeonato Carioca. A equipe perdeu o clássico para o Botafogo e ontem perdeu para o Volta Redonda por 1-0. A equipe muito desarrumada dentro de campo, não vem conseguindo construir as jogadas, já que vinha conseguindo no ano passado. O Cano, principal jogador aí, o homem gol do Fluminense, nesta temporada ainda não marcou e preocupa muito o torcedor, né? Essa situação do time do Fluminense. E para completar, o jogador André também foi expulso ontem. A equipe do Fluminense não teve nenhuma reação, não conseguiu retomar aí, não conseguiu fazer o empate, muito menos a virada, né? E complica muito o trabalho do Diniz na temporada. E bora acompanhar aqui mais um vídeo aqui do nosso canal. Lembrando, vou deixar o link na descrição. Cresce Direitos Autorais e ESPN do Grupo Disney. Crueldade com pênalti perdido. Polêmica. Pelo Calegari. Seria a quarta, quinta opção de cobrador. Acabou ali pegando a bola para bater. E ontem a derrota pro Volta Redonda. Antes de vocês falarem sobre esse segundo revés consecutivo do tricolor das Laranjeiras, o técnico ontem à beira do campo, o Eduardo Barros, que substituiu o Diniz suspenso, falou a respeito dessa fase aí que não é boa, não. São muitos ajustes finos que precisam ser feitos, que vão vir com o tempo para a gente poder atingir o nível que a gente atingiu na temporada anterior. E nunca é fácil furar bloco baixo. É um time que com todos os méritos, muito bem treinado pelo treinador da equipe do Volta Redonda, tem a colocação que tem na competição. Os jogadores se dedicam muito nos aspectos defensivos do jogo, e isso torna difícil conseguir furar esse tipo de marcação. Ainda assim, no primeiro tempo, a gente entrou algumas vezes na linha de defesa adversária e tivemos ótimas oportunidades com a bola rolando e também com bolas que derivaram a partir de situações de bola parada ou escanteio. Acho que faltou o gol, não faltou produtividade, né? Nós cruzamos muitas vezes, nós finalizamos muitas vezes, e se talvez a gente tivesse num momento emocional no jogo um pouco mais favorável, talvez a gente conseguisse ter feito ao menos um gol. Será que a turma aqui tem respostas para o que está acontecendo com o Fluminense? Olha lá, nos 3 primeiros jogos, 3 vitórias, nos 3 últimos, 1 empate e 2 derrotas. O aproveitamento caiu de 100 para 11,1%. Fez 4 gols nos primeiros 3 jogos, apenas 1 nesses últimos 3. Não sofreu nenhum nos primeiros 3 jogos, sofreu 3 nos últimos 3. Que passa com o Fluminense, Pedro Ivo Almeida? Ô, Plirra, passa algo preocupante, né? Porque o time do Diniz é um time que joga com a bola. Ainda que ele não estivesse à beira do campo, é um time treinado por ele com as suas ideias. Joga com a bola e não consegue desenvolver com a bola. O Breler brincava aqui do Cano, né? O Cano me lembra muito um Cano dos seus momentos mais complicados, quando esteve em São Januário. O Breler tem muitos amigos por lá. O time não funciona, então o Cano começa a sair demais da área. O Cano começa a sair demais da área, não é a dele. A bola não chega na área, não tem quem finalize. O Fluminense tem a bola, não cria. Então acho que a notícia mais preocupante para o torcedor tricolor é uma ausência de criatividade de um time talhado para isso. Um time que joga com a bola, um time que precisa ter um certo repertório. Sempre que a gente começa a debater o trabalho do Diniz, a gente fala, mas repertório esse time tem. Falta oscilar menos, falta um processo defensivo melhor, só que ontem não tinha nem o repertório. Aí quando a bola estourava lá atrás, foi o que aconteceu contra o Botafogo também, quando você toma uma bola ali um pouco mais esticada, você sofre. Eu estou de acordo quando o Eduardo Barros fala que mas o time do Volta Redonda é bem treinado. Tudo bem, mas é o Volta Redonda, as suas peças são muito superiores. Mas tem uma questão ali de furar bloco baixo, tem uma dificuldade. O Fluminense, em muitos momentos na temporada, vai encarar justamente o bloco baixo. Quem joga com o Diniz não necessariamente sabe uma trocação. Então, acho que são pontos que você precisa ficar alerta. Acho que mais do que a sequência de derrotas, porque o Campeonato Carioca a gente está sempre falando que não é para se agarrar só ao resultado, mas tem um problema de desempenho ali. Tem um problema do que é a natureza do seu time, quer criar, quer ter a bola. Essa natureza não funciona. O que você sempre precisa pontuar dos times do Diniz, um balanço defensivo, também não existe. Então, acho que dentro do recorte de desempenho, é o que preocupa no jogo de ontem. Eu não quero ser, professor, aquele alarmista chatíssimo que pega no pé do Diniz. Mas você já viu essa história?
Então. Calma, mas é o Carioca, professor. Ainda não é momento Até pra porque isso, se né? fosse, né, prof? Aqui não é o Não é uma lugar. espiral que deva deixar o torcedor do Fluminense tão preocupado. Mas eu acho que vale pontuar algumas coisas. Nós estamos muito bem à vontade aqui, porque acho que mais dinizistas do que o Breler e eu não deve ter no mundo. Agora, tem essa carinha de déjà vu, né? Porque eu já vi, déjà vu e déjà vu. Né? Porque esses times do Diniz, eles têm essa característica. Ontem ele não estava, eu acho que o Barros está minimizando algumas coisas. Primeiro, não é questão de ajuste fino. Esse ajuste não é fino. O ajuste defensivo não pode ser fino. Segundo, ele é simplista quando fala do bloco baixo. O bloco baixo estava por algum motivo, porque o adversário tinha conseguido um gol. Terceiro, não foi um adversário que jogou por uma bola. Foi um adversário perigoso o jogo inteiro. Né? O Fábio trabalhou muito. Então, tem muita coisa a se pontuar aí. E tem essa questão psicológica, tem essa questão da cabeça. Desses últimos 3 jogos, um tomou um gol no último minuto, depois de ter perdido a chance de matar o jogo. Contra o Botafogo, foi um jogo perdido claramente no psicológico. Sim. Tem a questão do pênalti, tem a questão da história do pênalti. E ontem mesmo, para quem não viu o jogo, dá a impressão que o Volta Redonda fez um gol e o Fluminense martelou até o fim atrás do gol de empate. Não foi só isso. O Fluminense correu muitos riscos. Então, até como dinizista que sou, pelo bem do futuro das boas ideias que o Fernando Diniz desenvolve... É bom voltar a ganhar logo. É bom voltar a ganhar e tem que ter o tal do equilíbrio defensivo. Sem equilíbrio defensivo em futebol, você não vai para lugar nenhum. O jogo foi gostoso de ver. Eu gostei muito de ver esse jogo. Fiquei surpreendentemente, positivamente surpreendido. Não achava que fosse um jogo tão legal. Mas do ponto de vista de quem está na disputa de um campeonato, o jogo não pode ser assim. E não adianta reclamar de bloco baixo, né? É o que o Pedro falou. A tendência é que o Fluminense só não enfrente bloco baixo contra o Flamengo, contra o Palmeiras. Isso pode ser o Boa Vista, porque a quebra de embalo se deu ali. E tem isso muito no futebol, né, Breler? Ainda mais uma competição que, convenhamos, não é aquela que o time vai depositar todos os seus estímulos, toda a sua motivação. Quando quebra o 100%, dá uma, né? Tropeçar no lanterna do campeonato. Para o Fluminense, que estava disputando a liderança, é um baque, sim. Mas essa oscilação do Fluminense, para mim, é anterior ao Boa Vista. Nos 3 primeiros jogos em que venceu, o Fluminense teve um repertório ofensivo muito pequeno. Algo que chama atenção por se tratar de um time do Diniz. O Diniz já ocorreu na carreira dele de chegar no time numa semana e no fim de semana o time já tem a cara dele, já consegue jogar melhor, já é mais envolvente. Então, mesmo sendo começo de temporada, chama atenção, porque o Fluminense não consegue encaixar lá na frente. Continuou com o controle, ainda tem posse de bola, ainda é o protagonista da partida, mas uma posse de bola muito insossa, um time que consegue causar pouco perigo para o adversário. Isso de sofrer com linha baixa, o Fluminense já é um problema histórico do Diniz, até na passagem anterior pelo Fluminense, a característica dos zagueiros, mas tem estourado mais lá atrás porque o André está mal. E aí tem esse... Vamos relembrar os 3 gols sofridos e você pode falar em cima dos 3 gols sofridos pelo Fluminense nesse Campeonato Carioca para ver se você encontra pontos em comum entre eles. Então, contra o Botafogo, por exemplo, é uma esticada que o Tietê encontra nas costas da defesa. Esse gol do Volta Redonda também já é um pouco assim. É, totalmente. Mal posicionado, bola esticada nas costas. E não é que o Volta Redonda entrou para jogar retrancado, mas entrou com essa proposta de explorar as costas da defesa. E quando você tem um André que muitas vezes funcionou como esse salvador ali atrás, de quando a coisa estava complicada, ele corria atrás, tinha recuperação, chegava. Como está não começa bem a temporada, o Fluminense sofre. E olha aí o Tietê. Ele já vira o corpo. Que bola do Tietê também. Não, foi um bolão, o Tietê foi muito inteligente, mas já é algo premeditado. A gente percebe só pela virada de corpo do Tietê que ele queria já buscar o ponta, sabendo que ia ter espaço por ali. Então, os adversários jogam dessa maneira contra o Fluminense, buscando o espaço que o Fluminense deixa na defesa. Aí, também numa circunstância muito específica... No replay a gente vai ver que do Boa Vista a bola veio do goleiro. E aí, para mim, eu não vejo nem coincidência não, Breler. Mas para mim aí há uma falha específica individual do Guga, né? Vai dar o bote errado. Tá tomando muito gol igual, né? Mas é algo que os adversários... Por isso que eu não acho que é coincidência. Eu acho que
Você tá deixando claro ali para aquela cartilhazinha do estudo, sabe? Vai pegar o Fluminense, então seu observador, seu analista, seu auxiliar começa a estudar. Você já sabe onde a bola entra ali, professor. Fora os ameaços. Você já sabe onde está o buraco. Contra o Botafogo tem uma bola igual que explode no rosto do Fábio. Então tem os ameaços. E ontem o Breler falou do André. O André não tá legal de cabeça também, né? Ele acaba expulso. Tem duas pegadas que ele dá, uma já no fim do jogo, já não sei um se cara tanto. super cobiçado, chegando um monte de proposta. É um tá legal, momento a novo na A vida cabeça dele. Né? mexe. Mas essa coisa, se baixar a linha, também não descaracteriza o time do Diniz? Não, E descaracteriza. aí, faz o quê? E esse é o ponto. Todo time vai ter fragilidades, o treinador pode trabalhar, pode melhorar, mas ainda assim os adversários vão saber. Qualquer time, poderia ser outro técnico, mas joga com linha alta, pressionando o tempo inteiro com a bola, você vai ter espaço para contra-atacar e jogar em velocidade. Porém, o Fluminense sempre teve esse domínio muito explícito, com repertório de jogadas, com variação. Mesmo quando perdeu o Luiz Henrique, que era um jogador muito importante, o Diniz conseguiu encontrar soluções. Agora entra o Keno, que ainda está abaixo, mesmo jogando como titular, não consegue ser esse jogador que se esperava, o cara da velocidade, de gerar um espaço diferente. Então, é um time muito previsível na frente. E algo que chama atenção para o Diniz. Uma coisa é, o Diniz tem de trabalhar a defesa, todos sabemos. Mas começar a temporada com uma produção ofensiva abaixo, para mim esse é o ponto mais Entendi o que você preocupante. quis dizer. O risco de se jogar com a linha alta é um risco previsto, calculado. E depende que o pessoal da frente resolva. Eu acho que isso que não está acontecendo. Com o Diniz, geralmente compensa esse risco. Tem que se Eu acho pagar, que, né? eu acho que mais que resolver, porque quem joga com a linha alta já parte de uma premissa que lá na frente, quando você perde a bola, você tem que encaixar uma pressão. Se essa pressão não encaixa, quem estica essa bola é quem está lá atrás confortável. É o Tietê. O Tietê vira o corpo ali, ele está confortável, ele tem espaço no campo. O encaixe que você tira de meio de campo, você começa a perder pela má fase do André. E é uma má fase. O André é um cara que joga em excelência. Quando ele começa a temporada assim, a fase dele não é boa. Se a fase dele não é boa, não tem problema falar que é uma fase ruim. Não é que é definitiva, não vale mais nada, que não vai passar. Mas eu acho que você começa a ter que entender lá na frente por que está estourando aqui atrás. A dupla de zaga, a defesa não é ruim, individualmente falando. Só que ela já andou mais protegida. Ela já andou mais segura de uma pressão que tinha lá na frente. Como diria o outro bola. zagueiro bom e zagueiro protegido. E falar de ataque, a gente já falou do Cano, vamos falar do artilheiro do outro lado. Lele. Fez gol no Botafogo, no Vasco e ontem no Fluminense. 25 anos, não é mais garoto, mas está brilhando o Lele aí no Volta Redonda. E cobiçado. O Vasco já tem um interesse em contratar um Lele, em repetir uma fórmula. Eu citei o Aleph Manga, mas é a referência de usar um jogador que é destaque no estadual, já tem uma certa rodagem. Não é A um jogador idade não tão preocupa? jovem. Então, mas o Aleph Manga tem 28 anos. Foi estourar mais ou menos com a idade do Lele. Mas o Aleph Manga teria bola para jogar no Vasco? Pois é. Esse é o ponto. Mas se apostar uma aposta baixa, que não comprometa a caixa, que seja... E o Lele não vai chegar para ser titular no Vasco. Nesse ponto, acho que é algo válido e tem jogado muito bem, de fato. O Lele é um jogador que se movimenta muito, não é um centroavante estático, um atacante de muito... ele consegue preencher bem espaços, ter uma leitura boa, e por isso sai nas costas da defesa toda hora. Contra o Vasco incomodou muito também. Acho que é algo interessante, de se olhar pelo valor envolvido. Mas pode ser um dentro jogador... das características do Volta Redonda, né? É sempre uma incógnita quando vai jogar em time grande. Claro. Aí, na hora da responsabilidade, a idade acho que não preocupa, não. Tem tanto time grande recuperando tanto jogador mais velho. Um amigo meu que torce para o mesmo time que o meu, ontem me mandou galera, é isso aí. Agora vamos ver como o Fernando Diniz vai conseguir acertar esse time do Fluminense, né? Alguns jogadores em baixa realmente, né? Você vê o Cano não vem conseguindo fazer gols. O Ganso também não vem conseguindo fazer bons jogos, como ele vinha fazendo na última temporada, né? E o próprio André também deu uma caída também nesse início de temporada, tá iniciando ainda a temporada, né? Isso é normal, às vezes o jogador não consegue se recuperar tão bem, né? Mas é um jogador excelente, né? Um dos melhores volantes aí do futebol brasileiro, mas o Diniz precisa dar uma resposta urgente. E a equipe não pode ficar perdendo desse jeito, perdeu pro Botafogo, perdeu pro Volta Redonda, e o torcedor não quer saber de desculpa, não quer. Pra mim, na minha opinião, o grande defeito do Diniz sempre foi, em todo time que ele passou, é improvisar jogador. Ele parece que tem algum problema com lateral.
todo o time dele é isso, ele improvisa, ele tira o lateral, ele improvisa um jogador na lateral, não consigo entender, entendeu? Trouxeram o Jorge, mas eu acredito que o Jorge não vai ter nem tantas oportunidades de jogo até ele recuperar também a forma física dele, coisa que eu acho que não vai recuperar, porque o Jorge é um jogador que vem de muitas lesões, então fica muito difícil dele recuperar, né? E o Diniz vai continuar fazendo esse jogo aí, sempre improvisando os jogadores, entendeu? Tem hora que dá certo, dá, mas tem hora que atrapalha muito, entendeu? Então a equipe tem que ter um equilíbrio, né? E o Diniz vai ter que dar uma resetada aí nesse time aí para poder voltar a jogar bem igual jogou no último ano, né? Em 2022, lembrando, o Fluminense joga Libertadores, então o Fluminense não pode oscilar desse jeito. Daqui a pouco começa a Libertadores e o Fluminense é uma má fase. Não tem como, não tem como. Diniz tem que recuperar essa equipe o mais rápido possível. Coloca nos comentários aí, galera, o que vocês acham. Qual peça está faltando para esse time do Fluminense melhorar nessa temporada de 2023? Será que o Fluminense é dependente do André na parte defensiva? Parece que quando ele não tá bem, a defesa parece que sofre um pouco mais, né? No meu entender, parece que é isso, né? Coloca nos comentários a opinião de vocês. Não esquece também, deixa seu like, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal.